Sabe a típica família tradicional brasileira? Aquele casal 10-10 que sempre fala de Deus, de bons costumes, de valores, de princípios, que parece até que tem o selo da pureza neles? Pois é, senta que lá vem o culto. Tem um casal na minha família que desde sempre eles são 20 anos de casados. A família perfeita, aquele que é orgulho dos pais, que é inspiração para os sobrinhos, que é amor para os irmãos, que tudo deles é tão bom e é tão perfeito que parece até que eles conversam com Deus por WhatsApp, pela liberdade que eles têm de julgar a vida alheia, acreditando que eles são maravilhosos. Pois é, esse casal de tios que sempre se sentiu autoridade suficiente para aquele casal ali, aquele casal ali não dá certo. Casal que briga, fracassados. Pessoa LGBTQIA+, aberração, abominação. Cristo não gosta. Sim, e tinha eu no meio de tudo isso, né? Eu, com os meus 15 anos de idade, comecei um relacionamento na igreja. Um relacionamento bobo, eu não fazia nada demais, era uma coisa que eu estava começando a minha vida. Nossa! Foi motivo suficiente deles caírem matando em cima de mim. E eles influenciavam a família inteira a seguir os princípios, né? O comando de Deus que estava sobre a voz deles, né? Eles falando que era irresponsabilidade dos meus pais. Ameaçaram chamar até conselho tutelar. Falaram que eu ia acabar engravidando na adolescência, que aquilo era um absurdo que estava acontecendo. Detalhe, eu nunca tinha feito nada de errado, sabe? Mas era sempre uma perseguiçãozinha. Se eu tivesse ido num aniversário, nossa, ela foi no aniversário, que absurdo! Como que pode autorizar com que ela vá num aniversário, né? Qualquer comentáriozinho, que promiscuidade que sai da boca dessa pessoa. Foram várias atrocidades. Foram vários momentos da minha adolescência que eu passei acreditando que talvez eu não fosse tão certa assim, que eu não conseguisse ser perfeita, porque eu nunca conseguiria alcançar o padrão de pureza desse casal inspiração, certo? Eu sei que por muito tempo foi muito pesado para mim lidar com tamanhas críticas, desmerecimento, rejeição, rebaixamento em que saía da voz deles e não interessava o que eu fizesse. Nada do que eu fizesse mudaria o rótulo que eles colocaram de fracassada em mim, sabe? Independente do que eu decidisse fazer, já estava comprado o meu papel de vilã dentro da história, dentro da situação. O que sempre foi muito pesado para mim de carregar. Com o tempo foi passando, né? As coisas foram... Eu fui crescendo, fui tendo a minha vida, fui tendo a minha autonomia, fui entendendo melhor o meu lugar no mundo, me situando melhor, entendendo algumas situações. E aí eu arrumei um emprego, eu estava trabalhando e o universo decidiu fazer comigo um humor ácido. Eu estava lá no meu trabalho, quando o dito cujo casado perfeito, o Deus o casado perfeito, teve um problema no telefone dele e precisou de ir na nossa loja arrumar. Loja essa que é referência, que é uma loja muito boa e que eu fazia meu papel ali de trabalho. Eu lembro que quando eu peguei o telefone dele, não estava ligando, eu precisava que ele deixasse a senha do telefone para quando o telefone fosse restaurado, fosse ligado, ele fosse testado, até mesmo porque é um protocolo que a gente exige dentro da nossa empresa para ter certeza de que o trabalho foi feito e foi muito bem entregue, como selo de garantia, né? Entregar tudo certinho, até porque tem alguns aplicativos que se desinstalam. E aí, para ter certeza que tá tudo instalado, que o backup foi feito, que tá tudo organizadinho. E ali, ele começou a suar frio. Ele começou a falar que não precisava, ele começou a, dar umas desculpas, dava para sentir no tom de voz dele que ali tinha... Que tinha coisa ali. Tinha, sim, caroço nesse angu, porque ele ficou muito nervoso, ele ficou desconcertado, ele relutou, porque ele não quis deixar a senha. Eu falei pra ele, fica tranquilo, o telefone vai ser ligado agora e a gente faz os testes todos na sua frente.
né? Não precisa de você preocupar. O que aconteceu era uma coisa básica. A gente vai testar tudo aqui na sua frente, a gente vai mexer aqui, não precisa se preocupar, ninguém vai mexer, ninguém vai quebrar o protocolo de sigilo daqui, fica muito tranquilo. Ele ficou meio relutante, mas passou a senha e beleza. Eu subi com o telefone, o cara fez o que tinha que fazer e assim, logo eu desci, até falei pra ele, era tão rápido o negócio que ele podia ficar lá embaixo esperando. Eu subi com o telefone dele, o cara fez o que tinha que fazer, conseguiu ligar o telefone, conseguiu ver se estava tudo certinho, resolveu, porque realmente foi uma coisa assim, 20 minutinhos para resolver e descer. Obviamente que quando eu fui descer, quando você vai descer a escada do meu trabalho, tem uma porta que entra pro banheiro. E naquele momento eu entrei dentro do banheiro. Eu sei, o que eu fiz não foi bonito, o que eu fiz não foi certo. Apesar dele ser meu tio, ele era um cliente, eu estava quebrando o protocolo da empresa, mas eu tive que mexer no telefone dele. Na hora que eu entrei dentro do banheiro, eu coloquei a senha que ele tinha me passado, sabe? Tudo foi muito rápido, porque, querendo ou não, eu também estava com medo de eu estar invadindo a privacidade de um cliente, né? Que aconteceu alguma consequência dentro do trabalho, mas eu não resisti. Eu tive que ver por que ele estava tão nervoso. Quando eu abri, gente, pasmem, pasmem, não era um flerte, não era uma conversa íntima, era simplesmente coisas explícitas, intimidade totalmente explícita. No WhatsApp, tinha a conversa dele com a mulher falando tanto que tinha sido gostoso, ele pegando a mulher e, no caso, a minha tia, a esposa dele, mamando o marido da outra mulher. Gente, eles trocavam de casal. E aí tinha foto, tinha vídeos, tinha muita coisa. Eu juro que na hora, sabe quando você, tipo, você espera tudo, mas isso era demais. Tipo, você espera uma coisinha, porque eles sempre foram tão perfeitos, sempre estiveram num lugar de tão maravilhosos que eu não imaginava que o buraco era muito mais embaixo e que era muito mais sujo e que o negócio era muito mais fedido do que eu imaginava. As conversas eram promíscuas para um caramba, falando coisas baixíssimas, escritas, pornografíssimas, fotos e vídeos de orgias, coisas assim bizarras. Eu não perdi meu tempo, peguei meu telefone, salvei tudo, salvei mesmo. Deixei tudo salvo no meu telefone, guardei o meu telefone, desci, entreguei o telefone, o cara foi lá, fez o teste, mostrou tudo certo, devolveu o telefone dele. E a partir dali foi assim uma coisa dentro de mim, sabe? Do tipo, não acreditando no que estava acontecendo. Eu corri e contei com uma prima minha, porque essa prima minha também sofreu pra caramba na mão deles. Sofreu a adolescência e a infância inteira na mão desse casal perfeito, sabe? Bom, contei pra ela tudo que estava acontecendo, mas decidi que eu ainda não quero acabar com o teatro deles. Deixa. Porque agora, atualmente, eles meio que me esqueceram. E que eles continuem, sabe? Esquecidos. Porque eu nem contei isso para as pessoas exatamente porque para mim é vergonhoso. Não é porque é vergonhoso. Eu não acho bonito e nem agradável contar que tem um casal que faz isso, sabe? Mas o que mais pega pra mim não é o que eles fazem na vida pessoal deles. Eu não tô nem aí. Eles podiam fazer o que eles quisessem da vida deles, desde que eles não fossem tão hipócritas. Desde que eles não olhassem, não tivessem feito tudo, julgado todo mundo, falado mal de todo mundo, apontado o dedo na cara de todo mundo, se colocado como os perfeitos. É isso que eu tenho raiva, sabe? Não tenho raiva, minto. Eu tenho nojo. Entende? Sabe por quê? Porque família tradicional brasileira é marketing. É puro marketing. Ela não existe. Tá entendendo? Ela tá ali só pra fingir que ela existe. No fundo, todo mundo faz alguma coisinha. Só que, em público, é o pai da moral e dos bons costumes. Mas no silêncio, tá tudo ali, ó. Vários segredinhos guardados no HD. Ah, como é triste. Mas eu tô aqui, eles me esquecendo, eles não lembrando que eu existo, eles não falando nada da minha vida, tá tudo resolvido. Mas que eles não pensem que pode me fazer de otária de novo. Porque eu derrubo a casinha deles. Eu posso ser presa,
mas eu desmascareio esse casal do caralho. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, passada com essa história, passada, mas pra você ver, né? Toda vez que você vê um casal perfeito, um casal maravilhoso, um casal que julga muito outras pessoas, que se coloca como perfeitos, que se coloca como os de valores, que se colocam como melhor do que os outros, que se coloca como isso, como aquilo, e não assume o que gosta e o que faz nas escondidas, pode duvidar, porque sempre tem, gente, é impossível ser perfeito, é impossível não cometer alguns deslizes, às vezes a gente peca até por pensamento, tá entendendo? Então assim, eu trouxe essa história pra mostrar que muitas das vezes o mundo gira, que quando você é julgado, pode ter certeza que quem tá te julgando também comete erros, também tem falhas, né? E às vezes é importante a gente parar pra fazer essa reflexão. Hoje, quem é que te julga e que te critica? Faça a mesma coisa com ela. Olha para ela com um olhar de julgamento e de crítica, só para entender quais são os lugares, as atitudes, os comportamentos, as falas, os posicionamentos de quem te julga pratica, para você entender se o que ele faz também não é errado para você. Porque aí você tem uma carta na manga, não é verdade? Enquanto você tá falando de mim, você também tá assim, assado. Ou seja, todo mundo tá no erro, ninguém aqui é perfeito. Cuida da sua história, que eu cuido da minha. Todo mundo seria mais feliz, principalmente adolescentes que sofrem muito julgamento de tia, de pai, de mãe, e aí quando cresce, acaba sofrendo consequências de dificuldades em relacionamentos e coisas do tipo. Então, gostei muito dessa história, eu espero realmente que eles fiquem bem no cantinho deles, porque se eles falarem lá de você desmascarar esse casal, por favor, volta aqui e conta pra gente no canal que a gente quer saber o final dessa história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me manda sua história no storiescanal.com, curta, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.